Marcos capítulo 1, verso 22. Podeis ficar sentados, irmãos, porque vamos fazer várias leituras alternadas. Então, Marcos 1, 22. Diz assim em Marcos 1, 22. E maravilharam-se da sua doutrina, ou seja, da forma com que Jesus pregava a palavra, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Eles percebiam a diferença quando Jesus falava. Quando Jesus falava, ele falava ordenando. Todo mundo orava pedindo: Senhor, Pai. E agora vem alguém, aparece alguém no meio deles, ensinando para eles, falando que era o Salvador da humanidade, mas quando aparecia o mal, ordenava. Tinha autoridade, as palavras de Jesus tinham autoridade. Quando você é revestido dessa autoridade, as palavras da sua boca vêm ordenando. Vem ordenando. Porque ele toma você e fala através de você e faz através de você. Porque só ele tem poder para ordenar. Então hoje nós vamos aprender o conceito de autoridade que vem do céu, não autoridade que vem da terra. Amém? Então Marcos 1, 27 diz assim: E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Por favor, Marcos 2, 10. 2:10. Autoridade fala de poder também. Olha bem. Ora, Marcos 2:10. Capítulo 2, verso 10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Foram 3 ordens. 3 ordens dadas. E aconteceu, ele levantou, tomou o leito e foi para casa. Então, autoridade fala de poder. Autoridade fala de direito também. Eu tenho direito, eu tenho poder. Certo? Por favor, Mateus 8. Mateus capítulo 8, verso 5. Mateus capítulo 8, verso 5. Diz assim, uma palavra bastante conhecida: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, ou seja, uma autoridade, só que revestido de uma autoridade terrena, não de uma autoridade celestial. Então chegou junto dele um centurião, um homem que comandava 100 homens, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz, ou seja, está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade. Eu também sou homem sob autoridade, mas uma autoridade terrena. Eu também sou, ele fez uma comparação, uma analogia. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, que a autoridade ordena. E te digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. Eu vou fazer segundo a sua fé. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O milagre acontece na mesma hora, quando você vai e faz conforme você creu, e ele vai fazer para você conforme você creu. Vai, e como creste eu vou te fazer, será feito. Eu vou fazer na medida da sua fé.
Se sua fé for pouco, eu faço pouco. Se sua fé for muito, eu faço muito. À medida da sua fé, eu vou fazer. Vai, e como você creu, eu vou fazer. Mas essa fé, ela tem que ser revestida de autoridade celestial. Oremos, curva sua cabeça. Meu Pai, sei que está aqui, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos por ter nos trazido neste lugar, Senhor. Porque o Senhor Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se nós viemos é porque o Senhor nos trouxe. Eu sei, ó Senhor, que a palavra ministrada e ouvida chega às suas narinas como um perfume suave, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Pai, eu sei que a fé que o Senhor quer de nós depende de nós ouvirmos a Tua palavra. Então prepare as nossas mentes e corações para receber a Tua palavra. Tira de mim, meu Pai, toda a arrogância, exaltação que eu acho que possa ter, assim, que possa ser o caminho certo, Senhor. Me dê humildade, sabedoria, me dê, meu Pai, discernimento, para que eu possa entregar tudo que o Senhor mandar, e não aquilo que eu quero, Senhor. Porque somente o que o Senhor disser há poder para transformar vidas, para tirar o mais vil pecador do montouro e colocar sentado entre os príncipes. Meu Senhor, muda mesmo nosso ser, aumente a nossa fé, que o amor que o Senhor colocou em nossos corações pelo Teu Espírito Santo venha transbordar nas pessoas de nossa volta. Meu Senhor, prepara o caminho para os Teus filhos passarem, dê entendimento da Tua vontade, Senhor, dê autoridade a eles para expulsar todo o mal das suas vidas. Ah, Senhor, só o Senhor pode fazer tal coisa. Nós te agradecemos, crendo que o Senhor falará aos corações, como já tem falado pelos hinos, em nome de Jesus. Amém. Autoridade, se você pegar o dicionário bíblico ou o dicionário do mundo, a palavra autoridade significa direito ou poder de ordenar. Direito ou poder de ordenar. Você tem que buscar a face e a presença do Senhor até Ele te revestir dessa autoridade, porque a autoridade é poder. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, então nunca mais ele perdeu uma batalha, nunca mais perdeu uma guerra, sempre teve poder para vencer ursos, leões, gigante, mas primeiro o Espírito de Deus apoderou-se dele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, ele matou leão, matou filisteus. Então eu preciso fazer o que esses homens fizeram, para que eu também seja revestido dessa autoridade. Davi fazia salmos, Davi fazia cânticos para o Senhor, Davi fazia poesias para o Senhor. Livro de Salmos são cânticos, poesias. Ele adorava a Deus com sinceridade. Ele arriscava a vida dele pela causa, arriscava a vida por causa de uma ovelha. Sabe, irmãos, então Davi era o segundo coração de Deus. Mas vamos entender melhor, para que a gente possa ganhar tempo. Este centurião romano, nós conhecemos muito bem a história, eu posso resumir. Ele tinha um criado, e o criado é escravo. E um escravo era objeto de troca, de venda. E entenda, vamos voltar aos tempos antigos. As pessoas compravam e vendiam escravos. Era um objeto de manipulação, um objeto de compra e venda. Não tinha sentimento por ele. Mas esse centurião romano, que comandava 100 homens, que era uma autoridade militar em Cafarnaum, ou próximo de Cafarnaum, mas era uma autoridade, comandava 100 homens, era uma autoridade terrena, ele tinha uma característica diferenciado de outros militares romanos, porque quem mandava na região era o Império Romano, quem cobrava os impostos era o Império Romano. Então havia uma submissão dos judeus à autoridade romana. Os judeus eram obrigados, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos eles eram submetidos à ordenança do governo romano. Então este homem determinava quem pagava impostos, determinava tudo. Os publicanos tinham a cobertura de uma autoridade romana para cobrar impostos, cobradores de impostos. Mas este homem, mesmo sendo uma autoridade, ele se humilha, submete, demonstra um amor e uma humildade. Ele demonstra que tem amor a um escravo. Se ele ama um escravo, então ele amava muito mais as pessoas também, porque o escravo ninguém amava, porque não era ensinado, eles não foram educados para amar escravo. Desde criança eles cresceram dando ordem para escravo. Mas esse centurião romano
demonstrou um amor ao próximo e deixou o seu criado que ele amava lá e veio interceder, buscar em Jesus a solução. O meu criado está paralítico e violentamente atormentado, endemoniado, perturbado, com convulsão. Não sei o problema. Qual era exatamente? Se era epilepsia, se era convulsão, se era espírito maligno. Só fala que ele fala para Jesus, Senhor, chama Jesus de Senhor, porque um centurião romano, uma autoridade que comandava 100 homens, jamais chamaria um judeu de Senhor. Mas ele chega e fala, Senhor, o meu criado está paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, convulsão, demoniado, eu não sei. Vamos saber quando chegar no céu. Mas tinha um problema que ele não podia resolver, que o status social dele não podia resolver, que a formação militar dele não podia resolver, que o rei não podia resolver por ele, que nenhum médico ele tinha condições de ordenar que chamasse os melhores médicos. Tinha condições para isso, mas não fez, não conseguiu, com certeza. Ele foi até Jesus, o único que poderia solucionar o problema dele. Ele fala, Senhor, o meu criado está paralítico, mentalmente atormentado. Jesus fala assim, eu resolvo, eu vou lá, eu irei lá e darei saúde para ele. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Ou seja, além de demonstrar um amor e uma humildade, ele reconhece a soberania, o poder, a autoridade, o senhorio do Senhor Jesus. E se coloca lá embaixo, como se ele fosse nada. Uma humildade, uma educação tremenda, uma reverência tremenda. Se você quer ser revestido de autoridade, tem que ter humildade, tem que ter educação, tem que ter reverência ao Senhor. Senão nunca o Senhor Deus irá te revestir dessa autoridade. Irmãos, quando ele falou para os seus discípulos, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, cobras, escorpiões. Quando ele fala isso, mas ele fala isso apenas para os discípulos. E para ser discípulo de Jesus, tem que seguir, o que é discípulo? Seguir os passos do mestre. Se você não segue os passos do mestre, você não consegue ser discípulo. E ele falou, revestiu os seus discípulos de autoridade para fazer muita coisa. Mas para ser discípulo, a Bíblia diz, João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem obedece 100% da palavra é discípulo, e ele dá autoridade a discípulo. Então se nós somos obedientes em tudo, então já estamos revestidos da palavra. Mas se tem algo que você não obedece da Bíblia, pode ter certeza, a autoridade não lhe será dada. Mas a autoridade que vem do céu é para ordenar, não é para pedir. Porque aí ele já habita dentro de você e através de você ele vai ordenar para que aconteça. Porque as suas palavras não têm poder, mas quando ele habita dentro de você, porque você é obediente, ele ordena através de você e é ministrar através de você essa palavra. Porque existe uma diferença entre a palavra na boca de quem tem autoridade e a palavra na boca de quem não tem autoridade. Quem não tem autoridade passa vergonha, mas quem tem a autoridade de Deus, a palavra é cumprida, porque ela é ordenada por Deus. Então, irmãos, este homem foi respeitoso, este homem foi um homem humilde, este homem foi um homem amoroso, este homem foi uma autoridade que dava atenção às pessoas em sua volta. Então, ele quis resolver pessoalmente a situação. Para ele tomar a causa de um escravo, para ir pessoalmente resolver com Jesus, é porque este homem era um exemplo de alguém que era digno de receber autoridade. Mas ele falou assim, eu não sou digno, mesmo sendo uma autoridade que comanda 100 homens no exército romano, porque a legião era de 6.000 homens, depois dividia em 600, depois 600 grupos de 100, e ele era comandante de grupo de 100, tinha uma autoridade. Mas ele fez uma analogia, ele fez uma comparação. Eu também sei o que é ser autoridade. Eu também sou um homem sobre autoridade aqui na terra. Eu digo para este soldado, faz isso, ele faz. Eu digo para este, vai para cá, ele vem. Fica aqui, ele fica. Então eu sei o que é autoridade. Então eu reconheço a sua autoridade sobre a sua palavra. Então diga uma palavra que ele será curado. Eu não vim aqui buscar outra coisa, a não ser uma palavra de alguém que tem autoridade para expressá-la. Então se eu tenho um problema a ser resolvido, eu tenho que fazer com que ele fale. Vou repetir. Eu tenho um problema. Meu problema é essa cadeira aqui. Tem que resolver esse problema
forma aqui. Então o que eu faço? Eu reconheço a autoridade que ele tem sobre a palavra e faço ele falar. Porque se ele falar, vai acontecer, porque ele vela para cumprir a sua palavra. Ele tem autoridade sobre a sua palavra. Ele ordena e a palavra se manifesta, acontece. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer ele falar. Aí o problema vai ser resolvido. Como é que eu faço ele falar? Eu vou para o joelho. Como é que eu faço ele falar? Eu leio a Bíblia. Como é que eu faço ele falar? Eu entendo que a letra daquele hino é a palavra de Deus falando comigo. Porque tem pessoas que ouvem o hino, só a melodia e até balança, mas não acontece nada. Mas quando você pega a letra do hino, que realmente for a palavra de Deus, ela tem poder. Aquele hino louvado, ouvido, cantado, adorado, vai ter poder. Vai ter pessoas sendo curadas no louvor. Irmãos, vocês vão entender. Eu era soldado do exército. E aí eu queria passar no vestibular. E eu peguei as apostilas todas assim e sentava debaixo de uma árvore, na hora do almoço, barriga cheia. E eu ficava lendo aquelas apostilas para passar no vestibular. Um subtenente chegou. Falei, o que você está fazendo? Eu, sim, senhor. Sem alteração, senhor. Sem alteração. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, estou estudando, senhor. Você está estudando para burro. Você é burro. Eu, sim, senhor. Aí a lágrima desceu assim. Sim, senhor. Sentei e continuei estudando. Falei, por que ele falou isso? Fiquei pensando alguns dias, por que ele falou isso, né? Tudo bem. Aí eu estudando, passei em 3 concursos, né? Passei em concurso do Banco Brasil, passei em concurso para ser sargento da ESA e passei para ser para o CFO, curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Meu pai falou assim, faz CFO que você vai aposentar coronel. Escolhe CFO. Aí fui escolher CFO. Quando eu escolhi CFO, curso de formação de oficiais da Polícia Militar, eu peguei a carteirinha de cadete. Carteirinha de cadete, que eu já recebi uma graduação de cadete que está acima de subtenente. E eu tinha que devolver o uniforme no almoxarifado. No exército eles devolvem um uniforme. E aí eu fui lá para devolver. Como eram muitos soldados, ele não lembrava mais de mim, da fisionomia. E eu cheguei lá assim, para entregar o fardamento. E ele falou, seu documento. Aí eu peguei, quando ele viu o documento cadete, já acima de subtenente, ele era o chefe do almoxarifado. E aí ele viu, ele se enquadrou. Sem alteração, seu cadete. Eu falei, mas eu conheço o senhor. Aí eu falei assim, eu sou aquele burro que está estudando debaixo da árvore. Eu não tinha autoridade. Aí comecei a entender o que era autoridade. Antes eu podia somente pedir para ele. Agora eu já tinha que ordená-lo. Eu cheguei e falei assim, ó, eu cheguei lá no quartel com a carteirinha e pedi assim, você pega um copo d'água para mim? Ele falou assim, não. O sargento falou do copo da guarda. Ele está te ordenando, vai rápido e pega. Eu falei, mudou tudo, né? Mudou tudo, antes eu pedia, agora eu ordenava. Olha a diferença, irmão, tem crente que só pode pedir, mas tem alguns crentes, que podem ordenar, porque já foram revestidos de uma autoridade. Entenda isso, irmãos. Não estou dizendo que é para você pisar em todo mundo, nem para você usar da autoridade para fazer o que você quer. Você vai usar da autoridade para fazer aquilo que já lhe foi ordenado. Olha só, eu já ordenei, eu já te dei autoridade. Essa autoridade não é sua, foi delegada para você. Essa autoridade não é sua, vem do alto. Não é para você usufruir dela em benefício próprio, mas é para usar ela em benefício do reino dos céus. O problema é que tem pessoas que elas ficam soberbas, esquecem da humildade e acham que são alguma coisa, e Deus o abate, porque Ele abate aquele que se exalta, e Ele exalta aquele que se humilha. Então nós temos que entender que tem pessoas que Deus até chega a revestir de autoridade, mas perde a autoridade, e passa vergonha e machuca a si mesmo, machuca as pessoas em sua volta. Olha bem, reconheça a autoridade da palavra. Se a autoridade vem da palavra, e você não tem palavra, você quer autoridade para quê? Se a autoridade ela vem da palavra, e você não tem a palavra obedecida em sua vida, não tem a palavra vivida em sua vida, você não vai conseguir essa autoridade. Irmãos, se você não ordena para que o mal saia, ele não sai. Você fala assim, Senhor, essa enfermidade, eu não aguento mais, Senhor. Deus está falando, eu já te dei autoridade. Senhor, a porta não se abre, Senhor. Deus fala, eu já te dei autoridade, criatura. Eu velo para cumprir a minha palavra, eis que vos dou autoridade. Sabe, irmãos, olha bem, no exército romano, irmãos, funcionava assim. Mas, olha bem, ele tinha certeza de que iria acontecer o que ele não via, mas tinha certeza porque ele sabia que a palavra seria cumprida.
seria manifesta, seria trazida à existência, essa palavra se tornaria real, mas se ela fosse ordenada por alguém que tinha autoridade, ele foi lá para fazer duas coisas. Eu vim aqui para reconhecer a autoridade do Senhor na palavra e vim reconhecer que se o Senhor falar, ela vai cumprir. Ele não falou assim, diga uma palavra que possivelmente será curado. Não, diga uma palavra que será curado. Ele provou que ele acreditava na autoridade da palavra de Jesus, que ela iria se cumprir. Se você não acredita que a palavra vai se cumprir, você está ouvindo à toa, você está ouvindo aqui por nada, porque se você não crê que o que eu estou falando vem de Deus, se você não crê que essas palavras vão ser cumpridas, não vai acontecer. Você tem que acreditar que não sou eu que estou falando com você, que é o Espírito Santo, e se Ele está falando com você, Ele se encarrega de cumprir, porque Ele nunca deixou de cumprir aquilo que Ele falou. Irmãos, você pode ler a Bíblia e achar que você apenas está lendo para conhecer, ou você pode acreditar que Deus está falando e que quando Ele fala, Ele cumpre. Então, se Ele cumpre tudo que Ele fala, Ele vela para cumprir a sua palavra, eu tenho que fazer Ele falar. Como eu disse para os irmãos aqui, no deserto o Senhor falou assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ah, eu transformar em pães? Eu sei que eu tenho poder para fazer isso, mas peraí, a palavra de Deus tem autoridade. Foi lá em Deuteronômio, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu vou lançar o poder da palavra sobre ele, eu vou falar o que Deus já falou, porque a palavra de Deus tem autoridade, e eu estou revestido dessa autoridade. Por que eu estou revestido? Porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de uma pomba. Ele não fez nenhum milagre, até depois do batismo com o Espírito Santo, até depois do batismo nas águas e a descida do Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas e desceu o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele começou a fazer a obra na região da Galileia, e começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e começou a almas serem salvas. Por que ele não fez a obra com 10, 12, 15, 16, com 12 anos? Ele deixou os doutores abismados com tamanho conhecimento bíblico, mas milagres não foram feitos. Só depois, Espírito Santo, porque ele foi revestido de uma autoridade que desceu sobre ele. Agora você tem a autoridade do Pai para fazer a obra. E aí, primeira coisa, suportar as tentações e provações. E vai para o deserto, jejua 40 dias, 40 noites. Agora Satanás vem, se tu és o Filho de Deus, revestido de uma autoridade da palavra, ele falou, e segunda vez, está escrito, terceira vez, está escrito, aconteceu, Satanás teve que correr dele. Autoridade da palavra. Deus já te deu o conhecimento da palavra. Você realmente é discípulo para ser revestido dessa autoridade? Você realmente está obedecendo a Deus em tudo para você ser uma autoridade que ministra a palavra e a palavra se manifesta? Porque não são as suas palavras que vão fazer o milagre, mas são as palavras de Deus em você que faz. Então, irmãos, para finalizar, esses foram chamados, olha bem, os anciãos e judeus tinham que submeter a essa autoridade e jurisdição. Os israelitas eram proibidos de terem contato com pessoas de outra nação. Os judeus não tinham contato com pessoas de outras nações, porque para eles ninguém mais era salvo, só o judeu tinha direito à salvação. Mas o Senhor Jesus mostrou para os discípulos que veio alguém que era de uma outra nação, do governo romano, e que o Senhor usou da autoridade para abençoá-lo. Agora pensa bem, se Jesus é Deus, então Deus viu fé em Abraão, o pai dos que creem, fé de Abraão, mas agora o Senhor Jesus, olhando para um homem pagão, que não era crente, que não era judeu, e diz assim, a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se com a fé deste homem, e disse, nunca vi tanta fé em todo Israel. Ou seja, nem vocês, meus discípulos, têm mais fé do que um homem pagão, do que alguém que os judeus têm como uma pessoa que não tem salvação, alguém que vai para o inferno, que todo mundo acha que judeu acha que vai para o inferno. Aí ele diz assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, muitos virão de outros lugares que vocês nem conhecem, e sentarão no céu, na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino, os crentes da igreja, serão lançados nas trevas exteriores. Vai para a igreja, age como crente, fala como crente, acha que vai entrar no céu. Acha que fofoca não leva para o inferno, acha que falar mal do outro não leva para o inferno, acha que matar a fé do outro não leva para o inferno, sabe? Mas tem pessoas que às vezes nem vêm para a igreja,
mas tem uma fé tremenda e obediente a Deus. Sentaram na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Tem pessoas perdendo a salvação porque não tem a fé que Deus quer que tenha. E a fé que Ele quer é a fé na palavra. Ele não foi buscar uma cura. Senhor Jesus, cura o meu criado. Não, diga uma palavra. Que meu criado, eu vim atrás de uma palavra. E esta palavra vai fazer a obra. A palavra ela é missionária. A palavra que sair da minha boca, Isaías 55:11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Salmo 107:20. E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Ou seja, Ele envia a palavra para um canal que está em obediência. Aí Ele envia a palavra para você que está em obediência. Aí o Espírito Santo de Deus em sua vida faz você lançar quando você lança a palavra, Ele faz a palavra se manifestar. Então esse é o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo quando você tem a palavra em obediência na sua vida. Então, irmãos, não há altura, não há cercado, nem fronteiras, nem passos, nem metros, nem altura, nem profundidade que impeçam a ação da palavra de Deus. Nem tem lugares que você não poderá ir, mas nada impedirá a palavra de ir. Eu vejo as pessoas que pedem oração para mim, que ligam para mim por telefone, irmão Nivaldo, ora por mim. Mas tem outros que falam assim, tira uma palavra para mim. Outras ligam para assim, você tem uma palavra para mim? A diferença de quem pede, as pessoas que pedem a palavra manifesta, ou seja, eu quero a vontade de Deus para mim, o que Deus falar pela palavra é o que serve para mim. Eu não quero apenas um milagre, eu quero que Deus tenha uma palavra e através dessa palavra expressa vai se manifestar. Essa é a forma correta de pedir para o Senhor. Então, irmãos, os israelitas eram proibidos de terem contato com pessoas de outra nação, mas transgredir a lei era um perigo para Jesus, mas ele fez isso. Ele disse que nunca ninguém teve tanta fé. Aí ele falou assim, vai, e como creste te seja feito. Ou seja, eu vou fazer segundo a sua fé. Primeiro ele fala assim, nunca vi ninguém que tem tanta fé como esse homem, e eu vou fazer segundo a fé dele. Você consegue maravilhar Jesus com a sua fé? A sua fé maravilha Jesus? A sua fé na palavra? Você crê na autoridade do Senhor nessa palavra? Então, se ele fez, Jesus falou assim, diga apenas uma palavra, ou seja, ele convenceu Jesus a falar, porque Jesus falasse aconteceria. Você consegue fazer Jesus liberar uma palavra para o seu problema hoje? Você consegue fazer com que ele libere uma palavra agora? Será que se você abrir a Bíblia agora, você tem fé para acreditar que é ele falando, ou apenas uma leitura de uma passagem? Ou apenas conhecimento de uma história bíblica? Como é que você tem a palavra quando você lê, quando você ouve a palavra? Como é que você a tem? Como uma autoridade de Deus ordenando para a sua vida? Qual que é o nível da sua fé nessa palavra? Não era necessário a presença de Jesus para que sua ordem fosse cumprida. Não era necessário que Jesus fosse até a casa dele. Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Olha a humildade do homem, olha reconhecendo a santidade de Deus e que ele era pecador. Reconhecendo, não sou digno de que entre debaixo. Quem não queria que Jesus fosse na sua casa? Todos disputavam para Jesus ir na sua casa. Mas ele, assim, não sou digno. Mas reconheço tanto a autoridade que o Senhor tem sobre a palavra. Diga uma palavra que ele será curado. Eu também sou homem sob autoridade, sei o que é. Quando eu ordeno, acontece. E o Senhor não pede, o Senhor ordena. Faça Deus ordenar pela sua palavra na sua casa. Faça com que todos da sua casa recebam essa palavra. Então, irmãos, fazendo Jesus falar, porque se ele falar, vai acontecer. E eu faço ele falar quando eu vou para o culto. Eu faço ele falar quando eu oro. Eu faço ele falar quando eu leio a Bíblia. Não é apenas um conto de uma história na Bíblia, é ele falando. É o único livro do mundo, em quando você lê, o autor do livro se faz presente na hora que você está lendo. Outros livros do mundo, você lê, o autor está longe. Mas quando você ler a Bíblia, quando eu leio a Bíblia na carne, é apenas a Bíblia. Mas quando nós lemos a Bíblia em espírito, é a Bíblia sagrada. Quando nós lemos a Bíblia, você lê, você ouve Deus falar. Você ouve Deus falar. E ele, quando ele fala com você, ele está examinando você, está limpando você. Vós já sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Filho, eu não quero assim. Filho, eu quero desse jeito. Filho, isso aqui não serve. Filho, agora muda isso aqui. Não é assim que eu quero. Estou sendo limpo pela palavra que vos tenho falado, Jesus diz.
Então, quando você ler a Bíblia, é o Espírito Santo te lendo também. E vai nas entranhas, vai nas juntas e medulas, vai no mais íntimo ser, vai na sua alma e muda. E você nunca mais será a mesma pessoa, porque te muda o seu ser, porque ela te lê por dentro, faz um raio-x, e você começa a reconhecer a verdade. Senhor, eu não posso mais ficar assim, eu tenho que mudar, Senhor, eu preciso mudar, e você começa a mudar o seu caráter, para o seu caráter cristão. Aí você começa a pensar como Cristo, você pensa a falar como Cristo, você pensa a agir como Cristo, e quando você fala as palavras dele, você já está revestido de uma autoridade, e você não pede para o mal sair. Senhor, este mal, não, mal, saia no nome de Jesus. Você começa a ordenar. Ele não pediu para o vento, dá uma trégua aí, vento. Não, vento, mar, cala-te, eu ordeno, cala-te. Foi ordem, ele dava ordem. Deus nunca pede na Bíblia Sagrada, ele ordena, porque ele tem uma autoridade sobre nós. Quando você é revestido dessa palavra, você é revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, uma palavra de Jesus era tudo que o centurião romano precisava. É tudo que ele precisava. Você tem muitas coisas para serem resolvidas, muitos problemas a serem resolvidos, mas eu digo para você, você não tem muitos problemas, você precisa somente de uma palavra. Você precisa somente de uma palavra. Se você tem fé, ele falou assim, diga apenas uma palavra. Não precisa pregar para mim o versículo inteiro, não precisa o capítulo da Bíblia inteiro, não precisa pregar para mim 2 horas. Eu só preciso de uma palavra. Se ele tinha fé em uma palavra, imagina a Bíblia toda, imagina o versículo todo. Ele tinha fé em uma palavra. Uma era o suficiente. Olha o tanto que ele acreditava em uma palavra. Diga apenas uma palavra. É o suficiente para que o que eu não consigo resolver seja resolvido. Jesus maravilhoso com a fé dele, nunca vi tanta fé em todo Israel. Conforme creste, te será feito. Conforme essa fé em uma palavra, será feito. Amém? Vamos ficar em pé? Alguém tem algum testemunho para contar? Se alguém tiver, é só a chance de dar o testemunho. Doar 20 e poucos sapatos para o nosso centro de recuperação drogado, dependente químico. O irmão José Omar doou mais de 20 sapatos, 24, né? Ou 26? Como foi? 24, né? 20 pares de sapatos para o centro de recuperação. Glórias a Deus? Glórias a Deus. Centro de recuperação dependente químicos, Limiar, se alguém desejar conhecer, nós ajudamos esse centro de recuperação, porque nós evangelizamos, encontramos muitos parentes de crente, pessoas na rua que dizem, quero me recuperar, a gente tem um lugar para levar. Então a gente ajuda o centro de recuperação, eles abrem as vagas para nós, levamos as pessoas para lá, porque não tem como levar para minha casa, não tem como levar para a sua casa, que o certo seria nós acolhermos as pessoas. Mas no mundo tão violento que vivemos hoje, deixa sua família em casa, não dá para fazer isso. Então você leva para um lugar que já tem pessoas habilitadas, pessoas capacitadas para poder cuidar deles. Amém? Mais alguém tem algum testemunho para contar? Se alguém tiver, é a sua chance. Pedir de perdão? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Iremos ter fé na autoridade da tua palavra, Senhor. Revista-nos dessa autoridade, Senhor, para ordenar ao mal para que saia. Meu Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Somos cheios de falhas e às vezes nem percebemos quando nós falhamos. Meu Senhor, tenha misericórdia da nossa alma e perdoa-nos, meu Pai. Ensina-nos, meu Pai, a andar nos teus caminhos, Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a seguir passos largos, sendo seu discípulo. Meu Senhor, não retires nosso nome do livro da vida, ao contrário, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Ah, Senhor, não deixe com que as transgressões ofusquem o brilho do teu Espírito em nossas vidas. Meu Senhor, nos encha do teu Espírito, se apodere de nós pelo teu Espírito, para que possamos fazer a tua vontade e não a nossa, Senhor. Meu Senhor, nos dê sabedoria, nos dê humildade desse centurião romano, nos dê a fé desse centurião romano, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade,
Pai, que o Senhor seja glorificado em tudo em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu perdão, por ter recebido nosso arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Tem um mal que sobreveio no passado sobre a sua vida. Tem algo mal que aconteceu, uma perca grande, uma cicatriz, uma ferida, algo que causou um certo trauma na sua vida, no passado. E você não consegue se desvincular disso. Você precisa se libertar, você precisa que a situação do passado seja resolvida. E você quer a autoridade dos céus para repreender, para você vencer essa situação que aconteceu no passado, que marcou a sua vida. Você teve uma grande perca, você teve uma grande decepção, uma grande desilusão, uma grande frustração. E isso marcou a sua vida, ou seja, você teve uma perca, alguém te passou a perna, algo aconteceu. E você quer que seja resolvido, e você quer que Deus te dê autoridade para você vencer isso. Você que está nessa condição, vem aqui à frente, gostaria de orar por você. Meu Senhor, eu não conheço e nem sei o que passou com a vida deles, mas o Senhor sabe, a não ser que o Senhor nos revele, Senhor. Pai, eles foram injustiçados, alguém tirou deles o que lhes era digno, Senhor. Alguém roubou deles o que o Senhor deu, alguém passou a perna, alguém deu um golpe, alguém os feriu, alguém os machucou, alguém os entristeceu. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, escute essa oração, incline os seus ouvidos às nossas orações, incline, Senhor, e te peço, ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, e te peço, ó Senhor, revista eles dessa autoridade, Senhor, para que eles possam colocar por terra, no nome de Jesus Cristo, todo o mal. Conceda-lhes essa autoridade, esse poder. Pai, que eles tenham as condições necessárias para isso. Que eles deixem, meu Pai, qualquer tipo de pecado que porventura estejam cometendo, Senhor. Que eles possam, meu Pai, andar em conformidade da Tua palavra, Senhor, e obediência à Tua palavra. E que possam ser discípulos mesmo, Senhor. E conhecerá a verdade vos libertará. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque se eles forem discípulos, já foram revestidos da autoridade o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Assim, Pai, eu creio que eles não vão temer, eles vão chegar até essa situação ruim, vão erguer as mãos e vão repreender com a autoridade dos céus em nome de Jesus, e o Senhor irá honrá-los, porque o Senhor é quem falou o que vai fazer. Esta palavra, Senhor, foi falada a nós em nome de Jesus Cristo. Eu creio que eles darão testemunho para a exaltação do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certeza absoluta, mas você percebe que alguns andamentos na sua vida, você crê que é algo espiritual. Você tem pensado assim, será que fizeram obra de feitiçaria, obra de macumbaria para mim? Porque nada está dando certo, está acontecendo alguma coisa. Você acha que é algo nesse sentido, você acha que alguém fez alguma macumba, você acha que alguém fez você acha que é uma obra espiritual, você acha que é uma hoste espiritual da maldade, você acha que é algo espiritual, e você quer se livrar disso. E assim, da sua forma natural, suas próprias mãos, você nunca vai conseguir resolver. Problemas espirituais se resolvem com a armadura espiritual, uma guerra espiritual, e se revestir da armadura espiritual. Tanto Deus como os demônios são espírito. Não adianta você tentar resolver na carne, você tem que estar em espírito para resolver. A Bíblia diz, se pelo espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vereis. Ou seja, você tem domínio sobre a carne quando você está em espírito. Então, todo problema aqui é resolvido de forma espiritual. Então, se você está sentindo que o que está acontecendo com você é algo que foi feito, está sentindo, você acredita que seja isso, e você quer se libertar disso, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Já te deu autoridade para expulsar demônio e mandar ele embora, no nome de Jesus. A única coisa que o senhor aconteceu foi que o senhor falhou. E quando o senhor falha, o senhor não tem força para mandá-lo embora. O senhor só tem força quando o senhor está na presença de Deus. Então, por isso o senhor tomou uma grande decisão da sua vida. Agora que o senhor tomou essa grande decisão de deixar o pecado, o senhor já está revestido dessa autoridade. Não perca isso, não jogue fora isso. O senhor já foi lhe dado autoridade para expulsar. Amém? No nome de Jesus Cristo. Que agora não tem nada que te condene.
Não tem nada que te acuse. Quando nós pecamos, nós damos legalidade ao inimigo e ficamos com medo de demônios, com medo de macumba, feitiçaria. Mas agora não tem motivo mais para ter medo de nada disso, porque o que está no Senhor é muito maior do que o que está nela. Amém? O que foi feito atrás já foi quebrado, já foi. Uma campanha que a senhora fez de oração no passado, quebrou naquela mesma época. Então não me preocupe não. Foi feito realmente, só que veio, bateu e voltou. Não tem mais nada. Acredita nisso. A senhora fez campanha de oração e orou e buscou a Deus, e Deus já te livrou. Isso aí veio para destruir a senhora, para te matar através da saúde. Tirar a sua saúde até te matar. Mas Deus não permitiu. Foi, Deus te deu a cura e foi tudo resolvido. Amém? Amém? Crê? É uma obra espiritual negativa, mas não é de macumba. É uma obra feita de hipnose, para tentar dominar a sua mente, e é tentado feito espiritual por aquela questão mesmo, que a senhora já sabe, que é através do budismo que foi feito naquela época. Mas aí o Senhor Deus te livrou naquela época, e o inimigo fica tentando achar falha na irmã, mas não consegue achar, porque Deus já te brindou, entendeu, irmã? Todas as vezes que a senhora comete uma falha, a senhora vai lá e já pede perdão rapidamente, então não tem como ele te pegar. Não te preocupes. O que está na senhora é maior do que o que está neles. Aquela família lá de longe, daquele outro estado, que achando que o que está neles é maior do que na senhora, estão enganados. Tanto é que eles estão sofrendo as consequências do que eles fizeram. Estão sofrendo, estão padecendo, passando por dificuldades, situações difíceis lá. Estão perdendo algumas coisas. Algumas não, estão perdendo muitas coisas. Tudo porque tocou na sua vida. Achava que a senhora ia deixar o evangelho. Achava que a senhora ia seguir ele. Mas não conseguiram. Perderam. Então alegre o seu coração. O que Deus te deu foi muitas vitórias nesse sentido. O Senhor não me autoriza a falar aqui em público. Então quando estiver no final do culto aqui, o Senhor me procura para eu falar em particular. Tá bom? É realmente uma questão espiritual. É uma questão realmente que foi feita. Mas eu preciso falar com o Senhor em particular. Amém? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Havia uma concorrência, um dos concorrentes seu queria tomar o seu espaço de cliente e mandou pagar R$250 para fazer um feitiço. Mas perdoa, deixa para trás. Deixa para trás. Esquece isso, deixa para lá. Continua fazendo o seu trabalho, continua suando a sua camisa, continua investindo no seu projeto, continue sonhando como tem, porque esse sonho não é seu, foi Deus que colocou esse sonho no seu coração, irmã. Foi Deus que colocou esse sonho no seu coração, não veio de ti, não veio do homem, veio do céu para ti. Então valoriza isso e não desista disso. Deus não quer que desista da sua marca, Deus não quer que desista do seu produto, porque foi Ele que deu. Se desistir, estará desistindo de mim, diz o Senhor, porque foi eu que te dei, diz o Senhor. Alguma vez o Senhor entregou algo para ti aqui que não cumpriu? Tudo o que foi entregue não foi cumprido? Então mais isso também está sendo entregue. Custe o que custar, vá para onde for, não deixa o que Deus te deu. É seu, se colocar na mão de outro, vai perecer. Se deixar para outro cuidar, vai perecer. Então aquele que fez oração contrária, porque é concorrente seu, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. É o inimigo da sua alma que entrou nessa pessoa para tentar te destruir as suas finanças. Mas se seguir os meus passos fiamente, se me servir de verdade, se deixar tudo, se segurar e não blasfemar, e não falar mal, e não ficar nervosa, e não ficar zangada, não ficar irritada com as coisas, porque não são as pessoas, é o inimigo da sua alma nas pessoas. Perdoa e esquece. O inimigo tem entrado na língua de muitas pessoas para tentar te ofender. Entrou na língua dos seus, entrou na língua dos que estavam próximos, te machucou, te feriu, mas não são eles. A sua luta não é contra o catolicismo, a sua luta não é contra espíritas, a sua luta não é contra o homem, a sua luta é contra o que está neles. E entenda isso, eu permiti, o teu Deus permitiu que acontecesse, para que abrisse os seus olhos. Pode ter sucesso financeiro, vai acabar tudo, será como um saquetel furado. Por quê? Porque quer servir do jeito que quer. Eu tenho uma grande obra na sua vida, eu te escolhi, eu te uso para falar com muitas pessoas, eu te dei dom de cura, eu te dei dom da palavra da sabedoria.
Quando o inimigo se aproxima de ti, eu mostro para ti que é o inimigo, mas mesmo assim fica com raiva da pessoa. Perdoa a pessoa e repreenda o mal. Eu te dei autoridade para isso. De alguns sonhos que eu te dei, não vieram de ti mesmo, não, eu quis te mostrar o que estava acontecendo. Eu te alertei por várias vezes. Não tenha dó de quem está sofrendo, porque eu que permito o sofrimento dos teus para abrir os olhos, porque não quer se converter ao meu evangelho. Eu trato com eles. Não ajude quem eu estou tratando, porque eu estou tratando para a salvação. Me consulte se eu quero que ajude ou não, porque senão vai ajudar a pessoa errada. Não importa se é parente, eu te dei autoridade, repreenda no meu nome. Eles terão que ouvir, terão que se consertar, porque essa autoridade já está sobre ti. Muitos olham para ti, acham que tu não é crente, porque olham para as suas vestimentas, olham para o seu jeito e acham que tu não é crente. O que tenho eu com eles, tenho eu contigo, diz o Senhor. Abra sua boca e entrega tudo o que eu lhe mandar. Abra sua boca e entrega tudo o que eu falar, porque sou eu que te escolhi. Tu não tem que prestar conta para eles, presta conta comigo, diz o Senhor. Faça assim e tu verás o sucesso, porque o sucesso espiritual será muito maior do que o sucesso financeiro. Aquele lugar que tu vai um dia, não está indo para ganhar dinheiro, está indo para ganhar almas, e demais coisas eu vos acrescentarei. Não somente riquezas, vou te dar muito mais, vou te dar empresas grandiosas, eu vou te dar para ti um ministério, vou te dar para ti tudo que sonhaste. Os teus todos me servirão. Eu não deixarei nenhum deles perecer, porque foi promessa que eu fiz. E tu veio hoje para cá, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eis aí a tua resposta. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Meu Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos pela sua palavra, te agradecemos pela sua presença, te louvamos pelo seu amor, na qual enviaste teu único filho para morrer pelos nossos pecados. O maior milagre já recebemos, que é o teu perdão, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Senhor, pelo teu agir. Pai, nós não temos palavras em nosso vocabulário que possam expressar este amor, Senhor. Meu Senhor, que o teu Espírito dê entendimento aos teus servos, que eles possam crer na autoridade da sua palavra, Senhor. Que eles possam crer, meu Pai, que se nós fizermos o Senhor falar, como orando, lendo a palavra, pregando, ouvindo, nós fazemos o Senhor falar, e quando o Senhor fala, a água para, Senhor, porque o Senhor tem autoridade sobre a palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, diga apenas uma palavra, que a nossa causa será resolvida, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Despeça-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão ajudando com a oferta para nós comprarmos os copos, os materiais. A gente tem conseguido comprar, graças a Deus, os copos, o álcool, o sabão. É através dessa oferta que os irmãos colocam na caixinha. Amém? Levante a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, que nós diremos amém. Deus abençoe.